No último dia 7 de maio, o Partido dos Trabalhadores oficializou o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Nesta semana, a pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, mostra o ex-presidente Lula com 46% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro com 29%. Para falar sobre esse cenário, a gente conversa agora com o Luiz Dutti, que é professor e foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo do presidente Lula. Boa noite, ministro Luiz Dutti. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço a Boa oportunidade. noite. Ministro, no último dia 7, o Partido dos Trabalhadores oficializou, né, o nome do ex-presidente Lula como pré-candidato do partido à presidência da República na chapa que tem Geraldo Alckmin. De lá para cá, esta semana foi muito movimentada. O presidente Lula viajou para Minas Gerais. O senhor pode falar para a gente desse atual cenário que se encontra aí com essas pesquisas também sinalizando estabilidade com o ex-presidente Lula na frente da corrida presidencial, ministro? Bem, posso sim. Como vocês sabem, né, tão bem ou melhor do que eu, como jornalista, mas na média das pesquisas há exatamente isso, uma estabilidade. A pré-candidatura do Lula na faixa de 45%, 46% de intenções de voto e o Jair Bolsonaro com entre 25% e 30%. Então, uma diferença grande. Em algumas pesquisas, a projeção daria vitória no primeiro turno para Lula, em outras não, mas, de qualquer forma, em todas elas, o, o total de votos dos demais pré-candidatos é muito próximo, um pouquinho superior ou um pouquinho inferior, à votação de Lula. Então, é um cenário bastante auspicioso, sobretudo se nós considerarmos que o principal adversário, Jair Bolsonaro, é o presidente, utiliza abertamente a máquina pública, né, tem diversos canais de comunicação vinculados a ele, politicamente, materialmente. Então, a perspectiva é muito favorável. E foi por isso mesmo que nós intensificamos, já nessa primeira semana, depois do lançamento, da aliança, né, do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, a visita a Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. E Dulce, a gente pode dizer que há expectativas reais de que a eleição se resolva no primeiro turno, dados esses números dessa última pesquisa, porque somados todos os outros candidatos dão 44%. O ex-presidente Lula aparece com 46% das intenções de voto. Aí os analistas acabam por dizer que esse cenário pode identificar uma resolução no primeiro turno, é isso mesmo? Nós estamos trabalhando com a perspectiva de lutar pela vitória, né? Criar uma ampla aliança de partidos, que foi lançada no dia 7, mas o movimento pretendido por nós vai além dos partidos, envolve personalidades as mais variadas da sociedade civil e pessoas também. Daqui a pouquinho eu queria fazer um comentário sobre a agenda em Minas, porque ela revelou um potencial de participação da juventude extraordinário, e não só os jovens de mais de 20 anos, mas adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, aos milhares nos atos populares das 3 cidades que o Lula visitou em Minas, né? Mas nós achamos que é preciso ser muito cauteloso com essa discussão de vencer no primeiro turno. Devemos trabalhar para vencer. Se for no primeiro turno, melhor, obviamente, né? Mas sem criar uma falsa expectativa que depois possa gerar uma decepção se não ganhar no primeiro turno. Até porque Lula ganhou 2 eleições presidenciais, todas 2 no segundo turno. E a presidenta Dilma também, né, no segundo turno. Então, não é isso que define, né, o caráter da vitória. E não podemos gerar essa expectativa, criar como se fosse fatal esse resultado, não, né? Se acontecer,
se a sociedade brasileira entender, já que a eleição tem um forte caráter plebiscitário, de um lado, o neofascismo, o autoritarismo mais desbragado, a política do ódio, da exclusão social, da discriminação, de outro, uma aliança, né, de progressistas e democratas para recuperar a democracia plena e resgatar o muito que perdemos nesses governos posteriores ao golpe que derrubou a presidenta Dilma. Então, se a sociedade brasileira encarar dessa maneira, ótimo. Mas nós temos que trabalhar pensando que pode haver 2 turnos e isso não será nenhum demérito para a vitória tão desejada do presidente Lula. Ministro, no ato de lançamento da pré-candidatura, que oficializou a pré-candidatura do ex-presidente Lula aqui em São Paulo, lá no Center Norte, no último sábado, dia 7, muita gente, quem acompanhou pelas mídias sociais, percebeu a presença massiva de representantes da sociedade civil, de movimentos sociais, sindicais e diversos políticos, como o senhor bem falou. E o que chamou a atenção no discurso do ex-presidente Lula e também do próprio Geraldo Alckmin, que vai compor a chapa, falando da importância, defendendo acima de tudo a democracia brasileira, mas de amor, de solidariedade, de geração de emprego e renda com qualidade, dignidade e colocar de novo o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Queria que o senhor falasse para a gente como é que está o ânimo, como é que está o pensamento do ex-presidente Lula de caminhar o Brasil. O senhor falou desta agenda em Minas Gerais com muitos jovens aderindo ao projeto, né, do ex-presidente Lula. Como é que está a cabeça do ex-presidente Lula, ministro? Eu tenho sentido o Lula com um entusiasmo enorme, com um sentido de responsabilidade perante o país imenso também, né? Porque se trata de, como ele falou no discurso dele, de resgatar a soberania nacional no mundo e dentro do país de resgatar a soberania popular, que é o componente principal de uma democracia, né? E reconquistar as políticas públicas que foram destruídas, as instituições que foram desqualificadas, sucateadas, né, as estruturas do Estado. Infelizmente, os 2 governos posteriores ao golpe que derrubou a presidenta Dilma foram destrutivos, né? Não criaram nada, não deixaram nada de criativo e destruíram boa parte do que tinha sido criado durante os governos liderados pelo PT e destruíram também conquistas anteriores, do período de Juscelino Kubitschek, algumas até do período democrático de Getúlio Vargas. Então, foi de fato um retrocesso histórico dos governos Temer e Bolsonaro. Uhum. E nós precisamos... O país precisa ser posto novamente nos trilhos, né? O presidente Lula falou, voltar para os trilhos do futuro. E ele está muito animado. É impressionante. Ele já é um homem muito energizado, né? Assim, sanguíneo, com um entusiasmo tremendo. E aí, vocês me permitem falar um pouquinho da agenda em Minas, porque nas 3 cidades ele visitou Contagem, né, Belo Horizonte e Juiz de Fora. São 3 das 4 maiores cidades de Minas Gerais, né? Contagem é uma cidade industrial enorme, né? Tem 700 mil habitantes e cumpriu uma agenda muito interessante. Participou de uma manifestação de toda a sociedade organizada de Contagem, na qual, inclusive, houve a participação de lideranças empresariais. Um dos empresários que falou em nome do empresariado tem 6 mil empregados, portanto, é um empresário de uma certa importância, e falou dizendo por que o empresariado brasileiro deve votar em Lula, precisa votar em Lula, né? Assim como falaram lideranças dos trabalhadores também. Agora, nas 3 cidades nós tivemos atos temáticos muito importantes com a população negra, com os reitores das universidades do Brasil, federais do Brasil inteiro, em defesa da universidade pública, com artistas, os principais artistas, músicos, cantores, né, artistas plásticos, escritores de Minas Gerais, que se encontraram com o Lula. Mas em todas as 3 cidades houve atos populares, massivos.
Em Belo Horizonte, no maior centro de convenções do Estado, tinha 7.000 pessoas dentro do espaço e 5.000 de fora, que não puderam entrar, não cabia, né, participando. Ou seja, 12.000 pessoas, pelo menos, nos cálculos da Polícia Militar, né, que estavam ali, muitos quadros de partido, de movimento social, muitos militantes, mas muita gente que não é militante de nada. Milhares de jovens que estão se incorporando à campanha Lula, que estão aderindo a esse sentimento de que é preciso unir os progressistas e os democratas de todos os matizes para derrotar o autoritarismo, para derrotar o neofascismo e fazer o país retomar o caminho da democracia e do desenvolvimento. Para mim foi uma coisa comovedora assim, a participação dos jovens. Para vocês terem uma ideia, em Juiz de Fora, eu estou responsável pela agenda na campanha do Lula. Em Juiz de Fora, nós tivemos que trocar na última hora o evento, que ia ser na quadra de uma escola de samba, que cabia 2.000 pessoas, que tinha 5.000 inscritos, e levamos para o maior ginásio esportivo da cidade, onde se disputam partidos da Superliga Nacional de Vôlei, ginásio imenso. Sim, e mesmo assim não coube. Ficou muita gente para fora, né? Num entusiasmo, numa participação assim enorme, que nós acreditamos que isso vai se repetir. E agora tem um intervalo na agenda do presidente Lula, que ele vai se casar, né? No dia 18? No dia 18, tem uns dias, está se preparando o casamento. Mas depois do dia 20 ele volta, vai ao Rio Grande do Sul, vai a Santa Catarina, e pelo que nós estamos percebendo, a expectativa lá é a mesma, né? Não só de que todos os partidos, são 7, né, aliados, estejam fortemente representados, engajados, todas as centrais sindicais, que pela primeira vez estão apoiando o Lula no primeiro turno. Sim. Isso nunca aconteceu. Algumas apoiavam, mas outras não. Agora estão todas juntas, né? E mesmo no Sul, onde as pesquisas às vezes apontam uma disputa mais equilibrada, vamos dizer assim, né? A expectativa é enorme. Nós vamos prosseguir nessa linha de fazer atos massivos, ou na rua, ou em ginásios de esporte, ou em grandes espaços de convenção, de exposição, porque as pessoas estão querendo participar, se engajar. Esse objetivo que nós achávamos que ia demorar, talvez 1 mês ou 2, de transformar essa campanha num vasto movimento, né, de massas, como foi nas diretas já está começando a se concretizar. Ministro, e falando em representatividade, a gente teve, uns dias antes de ser oficializada a chapa para concorrer à eleição, o ex-presidente Lula esteve na capa da Time, que é uma das revistas estadunidenses mais importantes. E ele estava lá representado como um estadista, né? Não era uma figura popular apenas, não era uma figura apenas operária, mas uma figura que ele já compôs, e compôs muito bem, é muito bem quisto na sociedade internacional por esse seu papel de estadista. Na entrevista é colocado muito esse papel do ex-presidente Lula nessa condição. Então, qual que é a importância dessa capa, desse momento em que ela foi publicada, e o que a gente espera também da comunidade internacional em relação às eleições? A Time é uma revista conservadora, não é progressista, muito menos de esquerda, né? É uma revista conservadora que tem opiniões muito diferentes das opiniões transformadoras que nós temos. Mas é um reconhecimento, porque o Brasil se tornou um pária no mundo. O Brasil hoje é um pária. Um amigo meu da Itália, tenho origem assim, família italiana, ele diz que na mesa de bar na Itália, quando alguém quer falar de alguma coisa assim estúpida, né, insensata, cita, não dá uma de Bolsonaro, não. É o comentário do italiano comum, não é militante político, não. Infelizmente, a imagem do Brasil no mundo, que tinha dado um salto de qualidade com Lula, com Dilma, mas sobretudo com Lula, né?
Não foi por acaso que o presidente Obama disse que o Lula era o cara. Os Estados Unidos nunca tinham dito isso. Os Estados Unidos são muito refratários a reconhecer a qualidade de terceiros, né? E ainda mais de um líder de esquerda democrática, como é o Lula. Então, o Brasil tinha se tornado um interlocutor do mundo inteiro, uma referência, né, nas negociações internacionais. Enfim, criamos os BRICS, né, junto com China, etc. Então, estávamos ajudando a redesenhar, numa perspectiva democrática, a ordem internacional. Com o Bolsonaro, o Brasil se tornou um pária, motivo de chacota, como eu falei, né? Motivo de ridículo, infelizmente. Então, existe no mundo uma saudade do Brasil, de Lula. O presidente Macron, da França, Macron, né, para pronunciar adequadamente, também não é de esquerda, é um homem de centro, né? Mas agradeceu o apoio de Lula no segundo turno e saudou com muito entusiasmo a perspectiva de que o Lula volte a governar o país, né? Volte a ser o nosso presidente, porque o Brasil faz falta no mundo. É isso que dizem os líderes né, da Alemanha, da Itália, da França, sejam de esquerda, de centro ou até de direita democrática. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que o Brasil volte a ser governado por um presidente democrata, por um estadista, né? E passe a ser de novo um protagonista das relações internacionais, porque nós tínhamos nos tornado isso. Na África, então, sabe, há uma saudade do Lula na África que é uma coisa espantosa, porque Bolsonaro é um homem que, né, ataca. Agora ontem ou hoje, fez uma declaração grosseira contra a população negra, né? Se os negros são pesados em arrombas. Eles eram pesados assim quando vinham escravos para o Brasil, né? Então ele faz uma piada tratando os negros como se ainda fossem escravos. Imagina o que os grandes países da África, né, onde o Brasil levou fábrica de antirretroviral, fez convênios universitários, levou investimentos produtivos. O Brasil era um parceiro. Agora é o presidente da República fazendo piadas idiotas, né, que desmoralizam, não os africanos, os negros, desmoralizam o presidente da República. Sim, com certeza. País, né? Então, há o mundo inteiro está esperando. Um amigo meu que é jornalista na França disse que se os europeus pudessem adiantar, acelerar essas eleições, para que o Brasil voltasse a pudesse ser de novo respeitado no mundo. É isso. E o Brasil não apoiava só países de governos de esquerda, não, tinha uma ótima relação com os Estados Unidos, mesmo divergindo em várias questões, né? Então, é uma saudade enorme do verdadeiro Brasil, e de um Brasil presidido por um estadista como Lula, e não por uma caricatura de chefe de Estado como é Bolsonaro. É verdade. Tá ótimo. Conversamos com Luiz Dulci, que é professor e foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada. E a gente espera recebê-lo mais vezes aqui no Revista Brasil TVT. Estou à disposição. Abraço, ministro.